bem-vindo ao programa Saúde e Vida. Hoje vamos falar da pandemia da Covid-19 e os desafios na proteção da saúde da mulher e da criança. A crise da pandemia da Covid-19 gerou grandes mudanças na vida das mulheres em todo o mundo. Recomendada pela Organização Mundial da Saúde como a melhor forma de conter a propagação da Covid-19, a permanência em casa potencializou fatores que contribuíram para o aumento do número de casos de violência contra a mulher e a rapariga em todo o mundo. No nosso país, a cada 6 horas, uma criança é violada. Estes são dados publicados pela PRM e compilados pela World Vision e indicam que no nosso país, entre janeiro e setembro deste ano, as províncias de Maputo, Gaza e Nampula registraram maior incidência de número de casos de violência contra a criança. Nós estamos no bairro do Vale do Ifulene, na cidade de Maputo, e vamos conversar com os bons vizinhos. Vamos saber o que este movimento tem feito para prevenir a violência contra a mulher e a criança nesta comunidade. Acompanhe. A violência contra a mulher pode ser compreendida como qualquer ação ou conduta baseada no género que pode ocasionar a morte ou o sofrimento físico, sexual ou psicológico da mulher. Por essa razão, estamos aqui hoje no bairro do Vale do Ifulene, onde vamos conversar com as boas vizinhas. Nós vamos, ao longo do nosso programa, perceber quais são as atividades desenvolvidas pelas boas vizinhas a nível desta comunidade para prevenir a violência contra a mulher, bem como o acompanhamento de casos de violência nesta comunidade. E para tal, vamos conversar com a mamã Cristina e também a mamã Aduzinda. Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso programa Saúde e Vida e, em primeiro lugar, quero agradecer pela calorosa recepção. Olá, Mércia. Mamã Cristina. Olá, Mércia. Bom, estamos a falar sobre a violência contra a mulher e rapariga nas comunidades, porque sabemos que com a pandemia da Covid-19 houve aumento do número de casos de violência contra a mulher e a rapariga. Mas antes de conversarmos sobre este assunto para sabermos como é que estamos a nível de violência nesta comunidade, gostava de saber quem são as boas vizinhas. As boas vizinhas são as pessoas, escolhidas, preparadas para ajudar os problemas aqui dentro da comunidade. Isto é, as boas vizinhas fomos capacitadas para resolver qualquer tipo de problema que nos aparece, podermos ajudar as pessoas deste bairro, mesmo sendo de bairros de fora, Se nos aparecerem, nós não deixamos de lhes ajudar. Muito bem. Mamã Cristina, quais são as principais queixas dos moradores deste bairro no que concerne à violência contra a mulher e a rapariga? Por ser que o que é autor da violência doméstica ao nível do nosso bairro, autor por ser que é a pobreza. Porque um casal, o marido trabalha, recebe um dinheiro que não chega, e às vezes são esses que vêm de outras províncias, não tem casa, arrendam uma casa. Então, arrendando uma casa e não tem emprego fixo, eles dependem da machamba, dependem de biscato. Então, precisa, final do mês, pagar a dona da casa. E por mês, às vezes, ganha 2 ou 3 mil e a casa arrenda por uns 2 ou 1.500. Então, naquele valor não resta quase nada, não chega para fazer compras nenhum. Tem crianças que vão à escola, estão eles como representantes da família. Então, daí começa já a discussão. Começa a haver conflitos. Conflitos, sim. E aí, como o marido, o dinheiro que recebe não é verdadeiro, ele recebe mais, o dinheiro não chega, até pode haver uma desconfiança. E como tem amantes fora. Então, daí é que começa já o barulho, não há entendimento, e aí eles correm andam à nossa procura, então eles pedem ajuda.
Então, quando apresenta, conseguimos analisar e ver que a situação deles é problema de não ter. Então, o que aconselhamos a mãe é tentar ver se consegue arranjar também salho ou uma banquinha para poder ajudar o marido. Muito bem. Mamã Aduzinda, eu sei muito bem que os bons vizinhos trabalharam durante esta época da pandemia, desde a entrada em vigor do estado de emergência até então, na prevenção destes casos de violência doméstica e não só violência contra a mulher e a rapariga. Como é que foi este processo? Como é que estão a decorrer estas atividades aqui no bairro do Vale do Ifulene? Pois estamos a decorrer muito bem. Desde, claro, a pandemia, não se registrou muitos casos, durante esse período todo, não se registrou muitos casos relacionados com a pandemia. Tivemos, sim, casos por resolver, mas conflitos dentro da família, violência contra os próprios filhos, contra a mulher, mas quanto à parte da pandemia, não tivemos um caso provocado por esse dito sentar em casa, né? Porque sabemos que muitos homens, quando as empresas fecharam, tiveram que estar em casa. E sabemos também que quando os dois, um casal, estiverem juntos, sem fazer nada, sempre conflitos existem mais, mas não chegamos de ter nenhum caso, quase posso dizer assim, quanto à pandemia, a reclamar de conflitos provocando por causa desta pandemia. E que conselho ou que mensagem deixa para outros bairros da cidade, a nível da cidade de Maputo, e não só nestas ações que têm a ver com prevenção da violência doméstica? Porque, pelo que eu pude perceber, o bairro do Vale do Ifulene já tem uma estrutura muito forte que atua dentro das casas, dentro do próprio bairro, e podia-se replicar esta ideia nos outros bairros. Qual é o conselho que dá para os moradores de outros bairros para que também possam se transformar em bons vizinhos? A minha mensagem é de que meus irmãos, minhas irmãs, devem saber como devem fazer as coisas, né? Melhor coisa, nós temos que saber que esta doença veio para ficar. Não é uma doença passageira, não. Esta doença veio para ficar. Nós temos que saber viver com esta doença. Temos que trabalhar, porque se não trabalharmos, a doença vai nos atacar mais, né? Os moradores, melhor coisa é ter entendimento, saberem, como é que posso dizer, saberem se dar, né? Com os vizinhos, com os familiares, dentro das casas, saberem como é que devem se defender desta doença. Não podemos dormir, não podemos deixar as coisas para amanhã ou deixarmos que as outras pessoas hão de vir fazer para nós próprios residentes do mesmo bairro. Em todos os bairros, eu apelo que devem se assegurar por si próprios. Não esperem que pessoas de outras zonas, de outros bairros, de outras províncias venham para dar conselho, para poderem defender. Cada qual deve se defender por si próprio. Muito bem. Mamã Cristina, qual é o acompanhamento dado aos casos de violência doméstica aqui no bairro do Vale do Ifulene? Porque sabemos que tem vezes que é preciso chegar até a polícia, se calhar até o hospital, quando a mulher sofre de algum dano físico ou até mesmo psicológico. Qual é o encaminhamento? Como é que fazem o encaminhamento desta mulher que sofreu de violência doméstica? Sim, quando aparece a vítima a pedir ajuda, então, a primeira coisa, ouvimos a vítima e vermos o tipo da violência, porque quando já é uma violência física, isso caminhamos à polícia. Então, acaba a polícia caminhando a outras instâncias, que é o hospital, para ter relatório, essas coisinhas. Então, há aquela violência de eles não se falar dentro de casa, e não se falar, e o casal viver junto, mas não se fala. Isso acontece muito. Então, ouvimos o que faz eles não falar antes de caminhar.
Então percebemos que eles têm problemas deles, que às vezes não é fácil de eles abrir, mas tentamos conversar com eles, vamos descobrir que esse problema podemos ajudar, ultrapassar, então voltar à vida normal. Bom, mamã Cristina e mamã Aduzinda, nós sabemos que muitas vezes quando acontece alguma coisa nas nossas casas, nos nossos lares, as primeiras pessoas que prestam socorro são os nossos vizinhos, até porque às vezes os nossos familiares podem estar distantes e a ajuda pode demorar. Qual é a importância desta união ou da participação dos nossos vizinhos nas nossas vidas, no nosso dia a dia e na resolução dos nossos problemas? Um vizinho é o grande familiar, mais que todos, porque nem que seja à noite, nem que seja a que horas, quando alguém pede socorro, a primeira pessoa a lhe socorrer é o vizinho. O familiar vai chegar depois, até pode ser um dia depois. Então, quando chega o familiar, vai encontrar lá o vizinho presente. A gente procura saber como é que isto aconteceu, como é que isto começou no seu vizinho. Agora, eu posso dizer que garanto mesmo e dou muita importância ao vizinho. Acho que por terem formado esta organização de Bom Vizinho, é muito mais para acrescentar nesse sentido, porque o vizinho é bom mesmo de verdade, é bom, é a primeira pessoa a lhe socorrer, é a primeira pessoa a lhe ajudar, mesmo se não for um socorro de violência, pode ser doméstica ou violência física, mesmo tendo falta de alguma coisa dentro da casa, eu posso pôr uma minha panela aí a ferver para arroz, mas de repente quando a panela já está a ferver para eu meter arroz, descubro que sal não tenho. Eu não é de correr para o meu familiar que, sei lá, está em Benfica ou está no Alto Maé para ir pedir sal, mas vou logo correr, entrar em casa da minha vizinha para poder me ajudar. Agora, eu vejo mesmo que ter um vizinho e ter uma boa convivência, porque não significa nada ter vizinho enquanto não se entende com os próprios vizinhos. Eu digo mesmo que é muito importante se dar bem com os vizinhos. Não digo que não podemos se dar bem com os familiares, mas sim temos que considerar mais essa parte da vizinhança. Muito bem, são instantes finais desta nossa conversa que está super interessante e agradável. Esta semana marcou o fim dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher e rapariga. O que é que podem dizer em jeito de últimas considerações sobre este assunto, que é a violência doméstica, a violência contra a mulher e a rapariga nas nossas comunidades em particular? Apelo que as próprias raparigas não podem ter medo de apresentar os problemas se forem a ter, né? Porque muitas meninas têm aquela coisa, eu não posso pedir ajuda, não posso apresentar este problema porque senão ou vão me rir, ou senão vão me achar mal, ou vou ser mal vista, né? Enquanto que cada vez mais que acumulam os seus problemas, isso está a prejudicar a própria sua vida. Agora, eu apelo a todas as raparigas, as mulheres que não podem esconder os problemas, não podem sofrer deixando-se apanhar, porque pronto, eu tenho que me assegurar. Às vezes sofre uma violência, uma mãe com o próprio seu marido, porque dizem que alguém para estar no lar é preciso pacientar, enquanto isso ultimamente pode acabar a própria sua vida. Agora eu aconselho que não podem calar qualquer coisa que surgir, basta ver que não estou a conseguir sair deste tipo de problema, melhor correr nas pessoas prontas para poderem ajudar para que isso não acontece. Muito obrigada, mamã Aduzinda, obrigada igualmente a mamã Cristina. Bom, esta é a mensagem deixada pelas boas vizinhas. Precisamos de trabalhar no empoderamento da mulher para que esta possa tomar as decisões que são benéficas para si, para a sua saúde e para o bem-estar da sua família. É preciso também que cultivemos a harmonia e as boas práticas nas nossas comunidades, principalmente nos lares das famílias moçambicanas. Vamos a um breve intervalo e nós voltamos já com mais informações para si. Não saia daí.
Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar sobre a Covid-19 e os desafios na proteção da mulher e rapariga. Estamos no bairro do Vale do Ifulene. Para quem acompanha o nosso programa desde o início, pode perceber que na primeira parte tivemos uma conversa super interessante com os bons vizinhos. Normalmente temos a falsa ideia que dentro das nossas casas estamos protegidos, mas o que acontece na realidade é totalmente o contrário. O cenário é assustador e a prova disso é a história que vamos acompanhar a seguir de uma jovem que sofreu de violação sexual. Hoje é ativista e ajuda muitas outras jovens que, tal como ela, passaram por este problema. Confira. Pior do que qualquer marca no corpo é a dor na alma causada pelo trauma e recordações de uma infância triste e cheia de cicatrizes. Eu já percebi o que ele fazia, porque às vezes levantava as minhas saias, o meu vestido, tocava as minhas partes íntimas. Então, sempre que nos colocassem para dormir no mesmo sítio com ele, eu não dormia, não conseguia apanhar sono. O lar deveria ser o lugar mais seguro para as raparigas, mas infelizmente é dos locais onde acontecem os crimes mais hediondos, como o abuso sexual. Muitas vezes, quem devia proteger torna-se no agressor. Era comum que Nelinha passasse as férias em casa dos seus avós, tal como outras crianças da sua família. A segunda vez que fui para passar férias, minha avó me levou para lá, era para passar o Natal, no dia 23. Então, na noite do dia 23 para 24, ele sentia alguém em cima de mim, um peso enorme, como se, sei lá, sufocar-me. Então, quando despertei, olhei, ele estava por cima de mim. Ele estava ali a tentar penetrar-me. Só que quando eu olhei para ele, ele disse para eu calar a boca. Eu tentei gritar, ele fechou minha boca com as mãos. Então, de seguida, violou-me. Só que no dia seguinte, quando acordei, eu não falei para ninguém. Nelinha deu a cara e partilhou a sua história, pois sendo ativista, hoje ela acredita que pode ajudar muitas outras mulheres a superarem o mesmo problema. Ela tinha 7 anos e o seu primo, autor do crime, tinha 32 anos de idade. Na época, ninguém soube do sucedido. Nelinha manteve-se calada, uma vez que o silêncio é um cúmplice comum das vítimas de abuso sexual. Eu só chorava, estava em pranto, desesperada para ir para casa, pedi para que me levassem para casa. Só que quando perguntavam o que estava a passar, eu não conseguia dizer. Eu simplesmente chorava e implorei muito para que me levassem para casa. Nelinha viveu com este segredo por mais 7 anos, mas foi inevitável escondê-lo por mais tempo, pois o seu corpo já denunciava a sua saúde frágil. Com 14 anos, foi diagnosticada com condiloma, uma doença sexualmente transmissível causada pelo HPV, e posteriormente descobriu que contraiu o vírus do HIV. Eu não fui ao hospital assim depois da violação. Eu fiquei em casa até que começaram a aparecer umas feridas pelo corpo. Quando fui fazer teste era dia 7 de janeiro, calhava dia do meu aniversário, e o resultado foi positivo. Depois de ter sido positivo, eu saí, fui para casa, contei para uma das minhas tias. Ela contou para minha avó. O que eu ouvi da minha avó foi o tafonga milangatinho, uzanzava vanuna. Calei e chamou meus pais. Meus pais vieram. Ela explicou a minha situação e quando explicou a minha situação, minha mãe disse que não. Se calhar ele teria me dado algum valor para poder manter relações sexuais comigo. Então, que não era para eu me atrever a meter nenhuma queixa porque não queriam levantar polêmicas na igreja. E assim ficou. Tive que superar isso sozinha até conhecer a Chicangue e juntamente com o meu esposo, eles uniram-se e ajudaram-me a ser a Nelinha que sou hoje. Para superar não foi nada fácil, cresci com aquela mágoa, aquela vontade sempre, aquela sede de vingança, porque
É alguém que convivia sempre com ele quase todos os dias. Não vivemos na mesma casa, mas sempre nos cruzávamos pela rua e, por consequência, eu acabei contraindo o HIV após a violação. Então, isso não foi nada fácil. Sempre que eu lhe visse, nascia aquela sede de vingança. Graças ao apoio da Associação Ixicamwe, a compreensão, o companheirismo e o amor do seu parceiro, hoje Nelinha é uma mulher casada e mãe de um menino de 2 anos. Ela deixa uma mensagem para todas as mulheres e raparigas que, tal como ela, vivem este martírio. Eu posso dizer que superei porque estou aqui hoje, casei, mas no meio disso fomos 2 vítimas dele e uma não resistiu, perdeu a vida. É o que mais me dói neste momento, porque é o que mais sempre me deu a sede de vingança por esta pessoa. Então, saibamos que temos que denunciar para que os violadores sejam punidos. A violência contra a mulher pode ocasionar danos a nível físico, sexual, psicológico e até levar à morte. Portanto, confira a entrevista que a minha colega Enia Lipanga teve com a doutora Isabel Patia, é psicóloga clínica e de aconselhamento, afeta ao Serviço de Medicina Legal do Hospital Central de Maputo. Vai nos falar sobre como é feito o acompanhamento da mulher vítima de violência no Hospital Central de Maputo e informe-se também sobre o Serviço de Resposta à Violência Baseada no Gênero nesta entrevista. Olá, Enia. Olá, Mércia. Olá, estimado telespectador. Pinte o mundo laranja pelo fim da violência contra a mulher e rapariga. Esta é a principal mensagem que marca a campanha dos 16 dias de ativismo. E hoje, para encerrar esta campanha, viemos ao Hospital Central de Maputo conversar com o pessoal dos serviços de medicina legal para compreender quais são os procedimentos dados a uma mulher ou rapariga vítima de violência. Acompanhe. Bem-vinda, doutora Isabel Patia, ao Saúde e Vida. Doutora, como é que tem sido feito o acompanhamento de uma mulher ou rapariga que foi vítima de violência aqui no hospital? Olá, Enia. Olá, telespectadores. Obrigada pela oportunidade que nos deu de falarmos sobre a violência doméstica. E estamos nos 16 dias de ativismo, não é, sobre a violência doméstica, falando da violência que ocorre nas nossas famílias. Tenho a dizer que quando acontece a violência doméstica, a primeira recomendação é a vítima ir apresentar a queixa, pode ser no líder comunitário, na esquadra, e posteriormente a vítima é encaminhada para os serviços de saúde, onde será observado nas urgências do Banco de Socorros, e posteriormente vem para o serviço de medicina legal, onde ele é acompanhado pelo médico legista e posteriormente ao psicólogo. E com o médico legista avalia-se os danos que esta vítima sofreu e nós, como psicólogos, fazemos avaliação dos danos psicológicos, porque nós sabemos que a violência em si traz consigo os danos psicológicos. Qual é o primeiro passo que é feito à vítima depois de se dirigir a uma unidade sanitária? O primeiro passo é o tratamento. Imaginemos que ela sofreu violência física, então nós primeiro tratamos do dano físico que sofreu. Física, se for para apanhar a vacina, faz todo o tratamento. Se for a violência sexual, faz a profilaxia do HIV e de outras doenças, como doença de transmissão sexual e a prevenção de gravidez. Se for, neste caso, uma vítima do sexo feminino que está na sua fase ativa de reprodução. A doutora Isabel pode nos explicar o que é a profilaxia e em que consiste este tratamento? Qual é a importância deste procedimento? Sim, Enia, a profilaxia ela é feita no caso da violência sexual, onde a vítima tem o direito de ter o tratamento para prevenção do HIV, para prevenção das doenças de transmissão sexual, neste caso ITS, e na prevenção também da gravidez, se for uma mulher.
não é? A mulher que está na fase ativa sexual, então ela tem que fazer essa prevenção, porque nós não sabemos se no dia em que ela foi abusada sexualmente estava na sua fase fértil de fecundação. Então, para tal, faz esse tratamento de prevenção de gravidez, que é para prevenirmos possível gravidez vindo de um agressor. Então, ou de um abusador. Está a reforçar a importância desta vítima procurar os serviços médicos urgentemente? Com certeza, porque no caso da violência sexual, se esta vítima não nos aparece dentro de 72 horas, praticamente o tratamento, neste caso de HIV, que devia merecer como seu direito, ela perde porque já não vai ter o seu efeito desejado após 72 horas. Por isso nós recomendamos, pedimos mesmo, para que, caso aconteça isso, a vítima venha imediatamente às unidades sanitárias para que se beneficie deste direito de receber o tratamento. Não se paga nada, então tem que vir mesmo. A doutora falou-nos já aqui do primeiro passo, né, que é o tratamento da parte física. Exato. E a parte psicológica, doutora, como é que é tratado este assunto aqui no hospital? É verdade. Nós sabemos que a violência em si não traz consigo só os danos físicos, traz consigo também os danos psicológicos, que muitas das vezes ninguém consegue ver isso. Então, quando as vítimas vêm nas nossas consultas, neste caso nas consultas de psicologia, a nossa tarefa é de fazer uma avaliação profunda, porque em algum momento a vítima em si, ela traz consigo medo, não quer falar para a família o que está acontecendo com ela. Então, no gabinete de psicologia vai ter o espaço onde ela vai estar à vontade para falar o que está acontecendo com ela, quais são os medos que ela tem, ou se está na fase da depressão. Há situações em que a vítima já não consegue dormir, a vítima não come, a vítima já não se socializa com os vizinhos, fica no canto. Então, nós sabemos o que significa isso. Neste caso, no caso de isolamento, sabemos que a vítima está na fase da depressão e que essa depressão também tem que ser avaliada. Pode estar já na sua fase avançada, de moderada, por exemplo, para grave. E nós sabemos o que isso pode vir dar a posteriori, e sabemos que em algum momento dá no suicídio. Então, cabe nós como psicólogos estarmos muito atentos a essas manifestações para darmos o melhor seguimento, onde a vítima pode merecer do tratamento médico, neste caso de tratamento medicamentoso, psicofarmacológico, não é? Para corrigir, por exemplo, a depressão, a ansiedade, essas coisas todas. Então, doutora, estes são os sintomas que a doutora acabou de mencionar. Exato. São coisas que nós também podemos usar, que é para prestarmos atenção, por exemplo, na nossa vizinha ou na nossa prima, dentro da nossa casa? Exatamente. Estamos a falar de violência, mas uma violência que é com foco à mulher e rapariga. Exato. E que muitas das vezes temos um violador de parte. Eu quero saber qual é o tratamento que vocês dão ao violador depois desta mulher vir meter a queixa. Realmente há necessidade de nós trabalharmos também com o agressor, porque não basta nós trabalharmos com a vítima, sei lá, por um tempo, porque enquanto o agressor ainda estiver lá em casa, sem ele ter a oportunidade de ser ajudado do ponto de vista psicológico, onde ele vai ter acesso à psicoeducação, não estamos a fazer nada. Então, nós nos nossos trabalhos de acompanhamento, sempre acabamos solicitando, não é? Quando há espaço para isso, porque há situações em que nós pedimos para nos trazer o agressor. Aí estamos a aumentar mais o problema, porque a vítima, quando chega em casa, dá a informação que ela está a ser chamada no hospital, é agredida mais uma vez. Então, nós procuramos saber se há espaço, não é, entre eles lá em casa, de trazer o agressor. Nas situações em que a vítima nos garante essa oportunidade, o agressor vem ter conosco e nós fazemos um trabalho de, primeiro, auscultação, não é? Acolhimento, para que ele se sinta mais à vontade, e depois procuramos saber as causas. Embora nós sabemos que nem sempre há motivo que justifique a agressão física, nunca porque há, na verdade. É verdade, não existe. Então, depois de nós termos percebido o que está acontecendo com o casal, nós entramos na fase de psicoeducação, de sensibilização, no sentido de este homem que é agressor,
para começar a aprender a saber dialogar com a sua esposa. Não pode usar a agressão física como uma forma de resolver as diferenças que eles têm. O diálogo é muito importante no casal, né, porque isso permite com que eles encontrem um ponto de equilíbrio nas diferenças que eles têm. Agora, se eles usam, ou se o homem, neste caso, usa a agressão como forma de resolver aquelas diferenças, em vez de resolver, estão a piorar mais. Em vez de resolver, amanhã fica com a esposa sem membro, sem vista, tudo aquilo que nós estamos a ver nas mídias ou nas nossas comunidades. Tudo parte dali, por falta de diálogo. Então, é muito importante que o casal passe a ter essa forma de estar nas nossas famílias. Bom, há que se sublinhar aqui que o tratamento do hospital é diferente do tratamento da polícia, né? Porque durante este processo de acompanhamento a este agressor, o agressor também está com um processo na polícia e que poderia ser preso por esta agressão. Sim. Mas existe um link entre a medicina legal e os serviços de polícia? Sim, nós trabalhamos de forma multissetorial ou multiministerial. Não é? O Serviço de Medicina Legal, como parte do Ministério de Saúde, tem ligação direta com os Ministérios do Interior e Ministério da Defesa. Ainda trabalhamos de forma conjunta. Bom, doutora, conversa super interessante esta nossa, mas já estamos no fecho desta nossa conversa. Eu queria saber das suas últimas considerações, qual é a dica que deixa ficar para os nossos telespectadores? Exatamente. Neste momento estamos na fase de pandemia, onde todo mundo passa a maior parte do tempo em casa, não é? Com os filhos, com o esposo, a família em geral. Então, se nós não tivermos o cuidado de avaliarmos as nossas emoções, acabamos chegando a essas agressões. Então, é muito importante que as famílias, não é, busquem harmonia, não é? Busquem melhor convívio, busquem o diálogo. Nunca usar a força, porque isso em nenhum momento nos leva a nenhum sítio. Sabemos que onde há agressão, ou para na casa mortuária, ou para na ortopedia, ou para nas cirurgias, porque foi amputado o membro, essas coisas todas. Então, e depois isso acaba acarretando custo para a própria família. E, quer dizer, para no fim vir dizer que eu não sabia, aquilo foi espírito e não sei quantos. Não há espírito que conduz alguém a fazer uma maldade à sua própria esposa, ao seu próprio filho ou filha. Não existe. E isso são alegações que já naquele momento em que a consciência lhe aparece na mente, acaba encontrando uma forma de desculpa. Por isso, vamos parar com isso e procuremos melhor forma de convivência nas nossas famílias. Muito obrigada, doutora Isabel Patia, por estas recomendações ao nosso telespectador, que eu creio que foram bastante úteis. Mércia, voltamos consigo e é tudo daqui do Hospital Central. São instantes finais do programa Saúde e Vida, edição de hoje, em que falamos sobre a Covid-19 e os desafios para a proteção da mulher e da criança. Não permita que a violência doméstica destrua a nossa sociedade. Se suspeitar de algum caso na sua família ou na vizinhança, ligue grátis para a linha 82113 ou 82114 e poderá pedir ajuda. Esta linha dá acesso direto ao comando da Polícia da República de Moçambique. Já sabe também que pode manter contato conosco através das redes sociais, no nosso Facebook, YouTube e no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau. Até uma próxima oportunidade. Cuide sempre da sua saúde.